está assistindo O Efeito Casal. Esse anime vai mudar tudo. Por quê? Por quê? Não faz sentido algum. Algo assim existir. Bom, deve ser um anime diferente aí, né? E é de qual canal, amor? Canal maravilhoso, Guri, pra quem estava com saudade. Mas antes de iniciar, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho e bora pra reação. Bora. Ok, animação chinesa. Eu conheço alguns animes chineses, a maioria deles são filmes, apesar de muito bonitos, nunca me chamou muita atenção. Apesar de um dos filmes com a maior bilheteria da história do mundo ter sido feita por eles, mas aí um dia eu vi um anime chamado Link Click, e isso mudou completamente a minha visão sobre a China no mundo dos animes. Link Click conta a história de dois caras que viajam no tempo por meio de fotografias, e esse anime ele tem momentos tão profundos pra mim, quando eu lembro que no dia Lembra o Efeito Borboleta do filme? que eu decidi assistir esse anime, porque eu achei o visual dele bonito, alguns episódios depois eu tava completamente destruído. Eu não lembro de ter chorado tanto vendo o anime como naquele dia. Link Click, ele é um anime original e sinceramente vale muito a pena dar uma chance pra ele. Mas recentemente uma amiga me mostrou um vídeo sobre um anime chinês que tava prestes a ser lançado. Foi uma das coisas mais insanas que eu já vi numa animação. O anime é um cara lutando com vários inimigos no estilo tipo Agente Smith, e toda vez que ele estala o dedo, a animação ela muda. E não é só isso, os inimigos se transformam em ilustrações da parede, e ele estala o dedo novamente e aparece em cima de um prédio, enquanto a galera tá caindo do céu. É um estilo de animação absurda. É bem mais parecido com algo relacionado ao Arcane do que um anime tradicional de temporada. É simplesmente maravilhoso. Eu não lembro de nenhum outro anime com um nível de produção tão alto. Só Arcane, que eu não sei se considero anime, mas vale lembrar que Arcane custou 250 milhões de dólares por 9 episódios. E a pergunta que ficou na minha cabeça era: o que é isso? O nome desse anime é To Be Hero X. É uma animação chinesa que está sendo feita em parceria entre a Bilibili e a Aniplex. Ah, e lembra que eu falei sobre o Link Click? Sim, o To Be Hero X tem o mesmo diretor, uma lenda, a Besta Enjaulada, que eu não sei pronunciar o nome dele. E finalmente esse anime começou a ser lançado. E agora eu vou dar uma ideia geral sobre os dois primeiros episódios e falar por que ele me marcou tanto. Ah, vale a pena avisar que To Be Hero X, apesar de ser um anime chinês, ele também está saindo dublado em japonês, com bons dubladores, caso você não esteja muito acostumado em ver um anime todo falado em chinês. O anime é sobre um garoto que acabou de perder um emprego e estava à beira do desespero. Ele estava pensando em pular de cima de um prédio, mas aí do nada aparece um dos heróis mais famosos do mundo, o Nice, conhecido como o herói da confiança. E o que o Nice faz? Ele pula do prédio. Simples assim, o cara foi de base. Só que o Nice, ele não era só um herói qualquer. Ele era um símbolo, uma marca, uma peça publicitária. As falas dele, as posturas, as entrevistas, tudo era meio que roteirizado. Então, obviamente, eles não podiam simplesmente admitir que ele foi de SMT. A solução, então, era encontrar um substituto. Como o protagonista se parecia muito com ele, eles decidiram que esse seria o novo Nice. Só que tem uma coisa, nesse universo, eu não entendi completamente esse conceito, mas já foi apresentado de certa forma. Os superpoderes não funcionam como Boku no Hero, onde você já nasce com eles. Aqui os poderes, eles vêm de sentimentos ou características pessoais. O Nice original era o herói da confiança. E esse garoto, pouco a pouco, ele realmente vai se tornando o Nice. Quanto mais confiança ele adquire, mais ele incorpora o herói. O primeiro episódio gira em torno dessa transformação e da sua participação em um programa de TV, onde o apresentador tenta desmascarar a farsa e provar que ele não é o verdadeiro Nice. Mano, e aí vem uma cena absurda, uma luta impressionante, que pra mim é o momento onde ele se torna o verdadeiro Nice. O estilo de animação, um estilo Arcane, daqui a pouco ela transforma em um 2D e tudo nessa cena é incrível, sério. É coisa do tipo, mano, sabe quando o Scorsese fala cinema? É disso que ele tá falando. Eu não vou dar mais detalhes sobre o que acontece no primeiro episódio, porque é basicamente isso. Só que quando acabou, eu queria ver mais. Eu falei, mano, eu quero mais desse anime. Só que o segundo episódio me pegou de um jeito diferente. Eu terminei ele com os olhos cheios de lágrimas. Nesse episódio, a gente descobre que muito do que é mostrado na mídia é mentira. O Nice e essa mina loira aqui, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dela, é esse aqui. Eles são retratados como um casal de heróis perfeitos. Mas na real, os dois se odiavam. Ela era uma blogueirinha de viagens que tinha um contrato com uma mega corporação e acertou interpretar o papel da namorada do herói. Ela tem uma pistolinha com poder de teletransporte e ela já percebeu que esse cara não é o verdadeiro Nice. Só que a empresa que eles têm um contrato quer que eles se casem, porque aumentaria usurpador muito... mesmo.
Caraca! A popularidade desses dois. Ela rejeita a ideia de primeira, só que os dois acabam presos numa sala até se resolverem. Mano, é muito lindinho ver os dois se abrindo e falando sobre os próprios sentimentos. Vale ressaltar que esse moleque, ele sempre foi apaixonado por essa heroína. E aí, ele acabou propondo um plano maluco. Que eles façam um casamento e no meio da cerimônia apareça um vilão e mate a heroína. Tudo ia ser uma encenação. O casamento, o vilão, a morte dela, e assim ela estaria finalmente livre para seguir a sua própria vida. Então, acontece o casamento, surge um vilão, o rei da destruição, o arqui-inimigo do Nice. Começa uma luta que não parece muito uma encenação. O cara ali, ele tá batendo meio que forte demais. E aí vem uma revelação. Esse vilão e o antigo Nice, eles eram melhores amigos. Eles eram quase irmãos, mas acabaram recebendo papéis diferentes. E mesmo com esses papéis, a amizade dos dois continuou. Só que em algum momento o Nice parou de responder as mensagens. Vendo no programa da televisão, ele percebeu que aquele não era o amigo dele. E no meio da luta ele fala que sabe que ele não é o Nice original. E foi aí que ele conta que o verdadeiro Nice morreu. Que ele se jogou de cima de um prédio. E aí ele fica pensando por que o melhor amigo dele faria algo desse tipo. O que coisas ele estava passando pra acabar desistindo da própria vida. E ele desaba em lágrimas. E no final a nossa personagem linda acaba morrendo como estava no roteiro. E fazia tudo parte de uma atuação. E com isso, ela finalmente está livre pra seguir a sua vida. Mano, essa cena me destruiu muito. Essa cena, ela é tão bonitinha. O Nice ali, ele tá chorando de verdade. Ele realmente tem sentimentos por aquela garota. E ele sabe que é melhor deixar ela embora pra que ela seja feliz. Mano, que ceninha bonitinha, mano. Eu sei, eu tô muito boiolinha hoje falando sobre esse anime. Mas realmente me tocou esse momento. A despedida dos dois, ela é muito bonitinha. Eu não sei se vocês perceberam, mas no começo do vídeo eu falei sobre uma cena maravilhosa, onde o cara estala o dedo e a animação muda, uma parada muito louca. Esse cara é o protagonista do anime, o X. E ele ainda não apareceu nos 2 primeiros episódios do anime. E pelo que eu entendi, a cada 2 anos acontece um torneio para escolher os melhores heróis baseado no desempenho deles. E o herói com a classificação mais alta de todos é o X. Então esse torneio, essa competição ainda nem começou na história. E esses aqui são os outros personagens que a gente deve ver nos próximos episódios. E o nosso mano Nice é o herói número 10. E ele prometeu pra mina, na hora que eles se despediram, que ele vai alcançar o top 1. Mano, só queria deixar um detalhe porque tem um cachorro no rank 8. Não tem como falar que esse anime não é perfeito. Olha, eu achei esse anime com uma animação maravilhosa, nada que a gente encontra normalmente em temporadas. Eu também gostei muito da sutileza da história. Tinha coisas ali que realmente mexeram comigo. Vale muito a pena você dar uma chance pra ele. Chubby Hero X. É isso, galera. Muito obrigado, mano. Desculpa, eu tô numa fase meio boiolinha aqui escrevendo vídeos. Os vídeos longos vão voltar em breve. Queria agradecer a galera dos membros, mano. Desculpa eu não tô mostrando os membros aqui, porque eu tô tentando produzir muito rápido e eu tô terminando os vídeos em cima na hora de lançar. Mas eu prometo que eu vou trazer o nome da galera e a galera também do Apoia-se, que me ajuda muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Olha, eu não sou muito de assistir anime. De vez em quando eu assisto alguns episódios de alguns ali pra matar a saudade e tal. O último que eu assisti foi o Solo Leveling, porque me atraiu muito essa... Conseguiu assistir tudo? Faltam alguns episódios pra acabar a segunda temporada. Mas esse aqui, cara, parece interessante. A animação tipo Arcane. A Arcane é do League of Legends, lá ficou legal pra caraca. História legal, me lembrou um pouco de A Usurpadora, me lembrou um pouco de The Boys, o Capitão Pátria, né? Dele ser tudo uma encenação, né? Um marketing ali por trás dos heróis. Teve drama, suspense e romance. Cara, maneiro, gostei. Gostei também. Eu assistiria. É? Sério. De repente a gente acha aí. Só não vai ter dublado, né? Mas eu espero, tipo, sair vários capítulos. Eu sou ansiosa. É melhor, espera, vai que ele ganha relevância aí e sai dublado. Verdade. Não? Vocês já assistiram? Escreve aí nos comentários. E se você não assistiu, se você tem interesse em assistir. Beleza, o link do vídeo original tá na descrição aí se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu O Efeito Casal.